E aí a gente tem a Decadência do Império, parte 2, a partir do estudo do Raimundo Faur, né? Então, continuando de onde a gente parou nessa breve análise do livro Os Donos do Poder, do Raimundo Faur, nessa análise dele, né, que a implantação da República no Brasil, eu falei no finalzinho da última aula, e vou começar essa aula com isso, que as transformações que estão acontecendo no Brasil, elas não são transformações nossas apenas, tá? O final do século XIX, a segunda metade do século XIX, principalmente, não só, mas principalmente, você tem mudanças de todos os níveis, né? Você, por exemplo, você vai ter a primeira crise do capitalismo, né? Uma crise grande que vai mexer com todo mundo. Você, por exemplo, vai ter o nascimento da Alemanha, e já é uma Alemanha que nasce como uma potência industrial, né? Você vai ter o desenvolvimento das artes, da literatura, o desenvolvimento da tecnológico assombroso, crianças. Sai o século XIX, entra o século XX, olha o que você tem. Você tem carros, você tem aviões, você tem um prenúncio do que vai ser o Titanic, por exemplo. Tá? Então, o mundo ocidental, como um todo, ele está vivendo a chegada daquilo que a gente chama de modernidade. Né? A gente está chegando em novos tempos. E o Brasil agrícola, o Brasil da escravidão, o Brasil do café, o Brasil das elites, se mantiver essa mentalidade, vai ficar para trás, certo? É evidente que vai ficar para trás nesse processo. Por isso eu terminei o último vídeo falando que a crise do Império do Dom Pedro não é só uma crise no sentido de que a gente não gosta do Dom Pedro, vamos derrubar ele. A coisa é mais profunda, né? É uma coisa de estrutura, é uma crise de classes sociais também, né? E é uma crise que não vai ter resolução nesse processo. Essas crises que os brasileiros sempre jogam para debaixo do tapete, uma hora elas explodem, sabe? Que você fica escondendo, fica guardando, 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 e aí chega numa bela hora, quando você não aguenta mais, você explode. Isso vai explodir tudo na República. Eu já vou adiantar para você. A República Brasileira, né, a famosa República do Café com Leite, vai ser um inferno, certo? Vai ser uma desgraceira. A República Brasileira vai matar Canudos inteiro, né? A República Brasileira vai decidir vacinar os cariocas, e os cariocas que não sabem o que significa vacina vão para o pau com a República e vai ter morte, né? Então vão ser os próximos 40 anos de República, até a chegada do Getúlio Vargas, vão demonstrar uma resolução de problemas do estilo brasileiro, né? Os ricos não é explorando, exterminando os pobres. E o Canudos é o melhor exemplo disso. Tá? É um grande exemplo desse começo de república. Então, o Brasil no século XIX, ele está atrasado mesmo. Tá? Ele, na reta final do governo do Dom Pedro. Então, esse Brasil precisa se adequar. Agora, para ser um país moderno, o Brasil não pode ter rei, que é muito louco, né? Porque tem rei na Inglaterra, tem rei na Alemanha, mas abafa o caso, né? E aí você começa a ter uma construção de conceitos no Brasil do Dom Pedro que é muito doido. Todo mundo que não gosta do Dom Pedro vira republicano. E aí tem uma frase muito boa que eu roubei e eu botei aqui. O único partido monárquico, o que é um partido monárquico? É aquele que defende a monarquia. E aí a frase é forte, né? O único partido monárquico é o que deseja a morte de Dom Pedro II. Pô, você está vendo, coitado, que a cada ano que passa,
nas festas de aniversário do Dom Pedro II, menos pessoas, menos, tá? Não Minas, por favor, tá? Minas não, tá? Menos pessoas, né? Cada vez mais o público diminui nas festas do coitado do Dom Pedro II, né? A cada ano tá pior, tá? E como eu disse na semana passada, e eu gostei, gostaria de trazer isso novamente, as visões que você tem na época sobre o futuro do Brasil, né? Como o pensamento no Brasil, às vezes, ele é um pensamento acomodado, né? Por exemplo, esse pensamento da transição natural. Como assim, né, crianças? Você está careca de saber que se você está numa monarquia e vai para uma república, isso é uma baita de uma ruptura, né? Isso é uma baita de uma mudança. Vai ter, por exemplo, vai mudar a sua bandeira, né? A gente vai ter eleição para valer, né? Vai ter rodízio. Isso é verdade. Eu não estou usando deboche. Você, a cada 4, 5 anos, você vai ter um presidente novo no Brasil. Como assim transição natural? Não. Espera o Dom Pedro, ele vai morrer e naturalmente a República toma o poder. Como assim? A dona Isabel vai deixar isso? O Conde D? É assim mesmo? Naturalmente as coisas se resolvem? Bom, se você pensar no Brasil da pandemia, você vê que é uma permanência esse tipo de mentalidade, né? Naturalmente as coisas se resolvem no Brasil. E você sabe que as coisas não são assim, né? A crise ela é tamanha e você tem brasileiro nessa época tão alienado que vai ter brasileiro acreditando que o ideal é um terceiro reinado, que é a princesa Isabel virar rainha ao lado de seu marido, o Conde D, que é aquele doido lá do Paraguai. Tem gente que acredita nisso, tá? E tem uma parcela que, no primeiro momento, é pequena, né? Uma parcela, né? Tem, no primeiro momento, a gente só fala de republicanos, no primeiro momento, a gente só fala de abolicionistas, que podem ser, ao mesmo tempo, republicano e abolicionista, aliás, era o que a gente mais via, e esse número vai crescendo. É um número que tem uma terceira via, que é nós vamos derrubar o império. Tá? No primeiro momento, cheio de ideologia, os liberais querem o poder para entrar nos trilhos do progresso, assim como toda a modernidade no mundo, mas esse grupinho ele foi aumentando, né? Por conveniência, que é a segunda parte aqui da setinha, né? Que é um processo. O processo de decadência do Império do Dom Pedro II é um processo agonizante, existe essa palavra? Se não existe, agora existe, porque é bonita. A coisa, cara, a gente está falando de quase 20 anos essa crise se arrastando. Né? Todas as estruturas do Brasil estão em crise, né? Então você tem o Dom Pedro em crise com a sociedade, com os militares, com a igreja, não esqueça disso, com os outros países, né? Porque você teve a Guerra do Paraguai, que o Brasil arregaçou o Paraguai, don't forget this. E é uma crise, né, a passos lentos, o negócio não se resolve, né? E aí, lá na aula do Faoro, tá lá, é um processo lento de aproximação entre quem, professor? Entre aqueles que detêm o poder militar, certo? E aqui você já vê que o professor coloca republicanos entre aspas. Tá? Você já vê que o movimento ele já está contaminado. E é muito louco, né? Eu gosto muito dessa aula que eu tive na faculdade. Ela, ao reler as minhas anotações, me vieram boas lembranças, né, desse tipo de aprendizagem e de como as coisas funcionam nesse país. Você tem uma aproximação dos militares com os republicanos,
que aí na altura do campeonato já são todos aqueles que odeiam Dom Pedro II, tá? Então você vai ter a elite cafeeira de São Paulo. Você acha que um fazendeiro que tem algumas dezenas de escravos, esse cara, ele é republicano? Será que esse cara sabe o que é república? E aí você tem a contrapartida, né? Os militares não têm muita convicção nesse movimento republicano. Os militares se juntam aos republicanos porque a opção é se juntar ao Dom Pedro II, que para todo mundo que manda no Brasil, esse império não corresponde mais aos interesses dessa nação. E aí vem a pergunta maldita do professor, mas qual nação? Não corresponde aos interesses de quem? Dom Pedro II não está agradando a quem agora? Certo? Será que é todo mundo? Tá? Será que a gente está falando de todo mundo? Será que é só dos ricos? Será que é só dos pobres? Tá? E aquela velha lição que a gente aprende em sala de aula, né? Tudo que está ruim pode ficar pior. Em 1888, os poucos fazendeiros que estavam do lado do Pedrão deixam de ficar do lado dele, porque os escravos são libertados pela filha do rei. Isso é um momento de ruptura, né? Os escravos tem escravo que vai comemorar uma semana. Só que a abolição da escravidão no Brasil, ela não é seguida de um projeto político. A gente libertou os escravos e deixou eles lá. Vai com Deus. Eu sempre lembro de uma cena de uma novela da Globo, dessas novelas de época, eu não vou lembrar qual foi a novela, que tinha a escrava negra já, tipo Dona Benta, sabe? Já há muitos anos com a família, nasceu na fazenda, virou cozinheira, virou confidente da patroa, enfim, né? Ela, entre aspas, é quase da família, mas ela é escrava. Aí no último capítulo da novela, o último capítulo mostra justamente a libertação dos escravos. E aí toda aquela festa bonitinho, essa senhora comemora bonitinho. Só que aí o que acontece com essa senhora? A patroa e o patrão viram para ela e falam: ó, Benedita, você está salva, você foi libertada, é isso aí, passar bem, tchau. E fecha a porta da fazenda na cara da senhora lá, que fica mais ou menos assim, tá. E aí, como diria a sofrência, agora eu vou longe, hein? O que fazer com essa tal liberdade? Ah, será que você captou? Eu acho que não é do seu tempo, né? A cena é muito louca, né? Porque o portão fecha na cara da velhinha, que já é uma senhora, né? Então, ela vai trabalhar onde? Ela vai fazer o quê? Ela tá livre, tá. E então você está vendo, né? As coisas todas feitas meio que no atropelo, né? Por exemplo, o Marechal Deodoro, que vai ser o nosso primeiro presidente, ele só vai se juntar à proclamação da República, ao grupo, né? A esses republicanos, entre aspas, poucos dias antes do 15 de novembro. Como assim, pro? O cara vai ser nosso primeiro presidente. Eu lembro do professor na sala de aula falando que dias antes o Marechal Deodoro estava lá jogando xadrez, dama, pife-pafe, o que quer que seja, com o Dom Pedro II. Como assim? Né? Então, é um processo de ruptura muito doido, né? E é muito, muito interessante como ele é um processo feito no atropelo, né? Essa cena, esse último capítulo dessa novela, que seria legal, né, se eu lembrasse o nome da novela, ô cabecinha, viu? Essa cena não é dito nada, né? O portão da Casa Grande é fechado na cara da dona Benedita lá, e aí só faltou a legendinha, né? O que fazer com essa tal liberdade? É assim a moça, professor? Oi?
É Sim a Moça? É a última novela que teve disso. Foi Sim a Moça? Porque Sim a Moça já teve um monte de Ai, já, regravação, pra ver que né? eu já assisti muita novela com escravo. Pera. É. Mas eu lembro desse último capítulo, eu lembro da festa dos negros, né, que foi uma festa bonita, de verdade, saiu na capa do jornal, gente, foi ruptura mesmo, o Pro não está falando com o deboche. Só que eu lembro dessa cena, e toda vez que eu lembro dessa cena, me arrepia, né, e como diria a Giovana, irmã da Duda, eu acho que eu sonhei, mas é verdade, entendeu? Essa cena da avó, né, da senhora lá, a porta fechando na cara dela, a vida toda dela, Vou tentar descobrir qual novela que é, porque eu sou muito mas novinha. foi a última. E não foi a do Lázaro Ramos, mas foi a última. Tudo A do bem? Lázaro Ramos é boa também. A do Lázaro Ramos eu acabei não conseguindo ver, mas ela é muito boa, né? Que ela fala Ela da fala revolta armada. A do Lázaro Ramos já é república, entendeu? Já é mais recente, tanto é que mostra o futebol, né? Ela já é mais recente no Brasil. Essa novela que eu estou falando, não. Essa novela é da reta final da escravidão. E tem essa cena que ela é muito forte. Eu posso ter sonhado, mas mesmo se eu sonhei, é verdade.